Olá a você que veio ao YouTube em busca de opiniões e dicas de uma pessoa muito experiente no trekking, no campismo. Hoje eu vou falar das grandes cagadas que eu cometi nesses 8 anos de trekking, que, diga-se de passagem, não são nada comparados a outras pessoas que eu conheço que praticam montanhismo há 20, 30 anos. Eu acho que o meu primeiro e mais importante erro foi subestimar a previsão do tempo e superestimar a eficácia dos meus equipamentos, particularmente do saco de dormir. Em 2017 eu fui fazer a travessia da Serra dos Órgãos, a famosa Petrópolis-Teresópolis, que foi a minha primeira travessia aqui no Brasil, porque estranhamente os primeiros trekkings que eu fui foram em outros países e a previsão do tempo dizia que ia fazer 5 graus de temperatura mínima. Eu tinha um saco de dormir para 13 graus e a minha irmã tinha um liner que prometia aumentar a temperatura de conforto do saco de dormir em até 15 graus. Então eu fiz aquela continha, né? Pensei, bom, se o saco de dormir é para 13 e o liner pode aumentar até 15 graus, quer dizer que eu vou estar aí com um conforto de até -2. Ai, ai. Quando a gente é novato no trekking, a gente cai em muita propaganda enganosa, né? Muitos vendedores daquele liner dizem que ele aumenta a temperatura de conforto em 15 graus, o que na verdade não faz sentido nenhum, é impossível, é fisicamente impossível que aquele lençolzinho aumente o conforto de um saco de dormir em 15 graus. Mas eu era bem leigo na época e eu caí nessa propaganda. Depois eu vi que no site da fabricante eles informam que pode aumentar até 15 graus, eu duvido que aumente 15 graus, né? Mas quando eles dizem até, significa que pode inclusive aumentar só 1 grau, né? Enfim, eu fui lá na Serra dos Órgãos dormir no refúgio, né? Na época que os abrigos da Serra dos Órgãos estavam abertos ainda. E passei muito frio, mas muito frio. Eu consegui dormir a primeira hora, porque eu estava muito cansado da viagem e da travessia, né? Do primeiro dia da travessia. Mas eu acordei 1 hora depois com os meus pés congelando. Os meus pés estavam tão gelados que eu simplesmente não conseguia mais dormir. Eu tinha um anorak, eu tinha uma jaqueta de fleece Polartec, que é um fleece mais grosso, mas eu não conseguia esquentar os meus pés, né? Por mais que o meu tronco tivesse aquecido, os meus pés estavam congelando. E foi assim que eu varei a primeira noite, né? Eu passei a primeira noite dessa travessia acordado. Lembrando que na noite anterior eu tinha feito uma viagem de ônibus até Petrópolis durante a madrugada. Então eu praticamente fiquei 2 dias sem dormir. E no segundo dia da travessia eu sofri, cara, eu sofri. Eu cheguei a publicar um vídeo dessa travessia aqui no canal. Na época eu não era muito bom em edição, é um vídeo bem chatinho, bem entediante. Mas dá pra perceber pela minha cara naquele vídeo que eu tava detonado, cara. Eu tava de mau humor. Então, mesmo a Serra dos Órgãos sendo uma travessia muito bonita, eu não conseguia apreciá-la da maneira que ela merecia. E eu preciso voltar. Até hoje eu não voltei lá. Inclusive, se alguém quiser voltar e quiser me convidar, sinta-se à vontade. Pode chamar aqui ou no Instagram, que de repente a gente consegue combinar aí. Preciso voltar lá e fazer essa travessia com dignidade. Bom, meu segundo erro, que não foi tão grave quanto parece, mas foi bem incômodo, foi deixar a minha água congelar, né? No ano de 2016, eu fui acampar na neve, lá nos Estados Unidos. Tem um vídeo disso aqui no canal também. A gente foi acampar literalmente sobre a neve no Parque Nacional de Yosemite, no fim do inverno. E na época eu tinha uma bolsa de hidratação, né, que é aquela bolsa de água que você deixa dentro da mochila e que te permite beber água durante a trilha tomando por uma mangueirinha, né? Coisa que hoje em dia eu acho uma puta besteira, nem uso mais. Mas enfim, a verdade é que depois de uma longa caminhada a gente chegou na área de acampamento, né? Era um acampamento selvagem, a gente escolheu uma área lá para acampar.
E eu simplesmente larguei minha mochila no chão. Eu não parei para pensar que a minha bolsa de hidratação ia estar muito próxima do gelo e ia congelar. E foi isso que aconteceu, né? Na manhã seguinte eu acordei e a minha bolsa de hidratação estava completamente congelada, estava uma pedra de gelo e eu não conseguia nem abrir ela, eu não conseguia quebrar o gelo, estava muito duro, né? Fez muito frio. Então eu tive que esperar derreter, mas como que eu ia esperar derreter se na manhã seguinte também estava uma temperatura próxima de zero? Pois é, né? Eu fiquei aquecendo com a minha mão ali por, sei lá, meia hora. Cara, eu não sei, eu nem lembro direito, eu só sei que demorou muito para aquele gelo derreter e para eu conseguir beber aquela água. E obviamente isso foi muito incômodo, porque eu estava bem cansado no segundo dia, eu não tinha me hidratado bem na noite anterior, então eu estava ali numa situação em que eu precisava de água e a minha única garrafa, né, o meu único container de água estava congelado. Se eu tivesse uma outra garrafa, eu podia de repente derreter neve, né, eu podia encher uma outra garrafa, mas eu não tinha outra garrafa. Enfim, deu tudo certo, tô vivo, tô aqui. E, bom, o terceiro erro também foi nesse mesmo acampamento na neve. Não foi um erro tão grave quanto os dois anteriores que eu mencionei, mas foi também muito incômodo. Por quê? Eu esqueci de levar os talheres. Isso pode parecer uma grande bobagem, afinal dá para improvisar talheres, enfim. Acontece que eu tinha levado um miojo picante. Ideia de merda, né? Eu comprei um miojo picante. Hoje em dia eu nem como mais miojo em acampamento. Na verdade, nem na época eu comia. Eu comprei naquela viagem porque o meu amigo insistiu que era muito bom. E, enfim, a gente tava lá acampando na neve. A gente foi fazer a janta 9h30, 10 horas da noite. Tava muito frio fora da barraca. A gente cozinhou na área de avanço ali, na varanda da barraca. E a gente se deu conta de que precisava tirar a água do miojo. E como que eu ia tirar a água do miojo dentro da barraca? Eu não podia jogar aquilo simplesmente para fora da barraca, por diversos motivos, né? Eu ia abrir uma cratera na neve, né? Porque a neve ia derreter com aquela água quente. Eu podia atrair animais, ali é um lugar que inclusive tem urso. Então eu teria que sair da barraca e jogar aquela água do miojo bem longe do meu acampamento, ou simplesmente comer o miojo com aquela água ali dentro mesmo, que foi o que eu tentei fazer, mas eu não tinha talher. E aí o meu amigo deu a genial ideia de virar o pote de miojo na minha boca, né, a panela. Fui fazer isso. O que aconteceu? O miojo, né, o macarrão em si, ele ficou compactado num canto e a única coisa que escorreu na minha boca foi aquela água, cara. Aquela água salgada e picante. Cara, aquela água picante desceram pela minha garganta, foi horrível, foi horrível. Aí meu amigo deu uma outra genial ideia, que foi usar os specs da barraca como garfo. Felizmente ele tinha um spec extra na mochila e eu tentei comer miojo com um spec. Obviamente eu levei tipo assim 5 anos para terminar aquela porra daquele miojo. E foi triste, cara, foi bem triste. Bom, o quarto erro aqui é um erro que muita gente comete, que é ir pra trilha sem nenhum tipo de mapa, né? Um mapa no celular, eu não tô nem falando daquele mapa impresso, levando bússola e tal. Eu fui fazer uma trilha num lugar que eu já conhecia bem, mas tinha uma trilha secundária para subir num outro pico que eu nunca tinha feito. Fui tentar fazer aquilo lá, né? Pensei, todo mundo fala dessa trilha, vai estar lá. Acontece que tem um cavalo selvagem, tem um cavalo solto na floresta naquela região. E esse cavalo, ele faz a maior bagunça ali naquele morro, né? Ele abre várias bifurcações na trilha principal. Obviamente eu caí numa delas e algumas dessas bifurcações elas estão mais abertas do que a trilha correta. Porque, bom, o cavalo é um animal bem pesado, então quando ele abre um caminho, ele abre mesmo, assim, tipo, ele arregaça o caminho. E com certeza outras pessoas que passaram por ali também entraram no caminho errado, pisoteando ainda mais aquele caminho e fazendo com que ele parecesse o correto. Eu
não lembro quanto tempo que eu levei para me encontrar naquele lugar, né? Eu tinha boas noções de navegação já na época, então o meu grupo, né, a gente não ficou nervoso, mas foi bem chato ficar perdido ali por, sei lá, 15, 20 minutos de uma trilha que era para ser tão boba. Se eu tivesse um mapinha no celular ali, eu ia ver que eu estava indo na direção completamente errada e teria sido muito mais fácil. Tem diversos aplicativos de mapas. Tem o Wikiloc, que é bem popular aqui no Brasil. Tem um aplicativo gratuito que é o Maps.me, que na verdade não é um aplicativo voltado para trilhas, mas ele tem as trilhas mais famosas, inclusive tinha essa que eu fui fazer. Tem o Gaia GPS, que é o aplicativo que eu uso hoje em dia, que já é um aplicativo mais voltado para trekking, mas você precisa pagar. Inclusive eu tenho um link de desconto aqui, se alguém quiser assinar o Gaia, pode pegar esse link aqui na descrição do vídeo. Enfim, esse foi meu outro erro, que não foi grave para mim naquele momento, mas poderia ser muito grave em outros cenários, ou talvez com pessoas que tivessem menos experiência, menos noções de navegação. E por fim, o quinto erro, que é um erro que a gente vê o tempo todo nas trilhas por aí, que é não levar uma lanterna adequada, né? Como por exemplo uma lanterna de cabeça, que é o ideal para fazer trilha. Isso foi em 2016, eu estava fazendo a trilha da Pedra da Gávea. Eu já tinha feito travessias antes, eu já tinha experiência, eu tinha lanterna de cabeça, mas eu fui na Pedra da Gávea pensando, é uma trilha aí que eu já estou acostumado, né? Mas ficou bem escuro, eu não estava com a lanterna de cabeça. E a gente foi um dos últimos a descer e a gente acabou entrando num caminho de água. A gente saiu da trilha e entrou numa erosão que estava seca no caso, e a gente só se deu conta vários metros depois, né, quando tinha umas árvores caídas, e a gente percebeu que aquilo lá não era o caminho original, o caminho correto. Claro, a gente conseguiu voltar, foi tranquilo, mas foi tranquilo por quê? Porque mais uma vez a gente tinha prestado atenção no caminho, a gente conseguiu reconhecer que aquilo lá estava errado, e também não era uma travessia, não era uma trilha gigantesca, né? É importante ressaltar que hoje em dia a trilha da Pedra da Gávea está muito mais aberta do que há 6 anos atrás, né? Ela já era aberta, já era uma trilha consolidada, mas hoje em dia é muito mais difícil se perder ali, tem muito mais movimento, principalmente depois da pandemia. Infelizmente a trilha também está bem mais degradada, mas na época era um pouco diferente e eu era menos experiente e eu cometi esse erro. Bom galera, acho que esses são os meus 5 piores erros. Felizmente nenhum desses erros me trouxe prejuízos materiais nem danos de saúde, mas são erros que poderiam sim ser bastante catastróficos. Bom galera, é isso. Valeu e até a próxima.